Olá, você deve estar pensando aí, a minha agência ou minha equipe nessa época de crise está pesando bastante, minha grana está meio curta. Eu tenho uma boa dica para te passar nesse episódio. Vem comigo, mas depois da vinheta. Então, pessoal, uma das coisas que a gente está bem preocupado aqui nessa, vamos dizer, época de crise no Brasil, né? É da gente conseguir fazer um pouco mais, ter um melhor rendimento, né? Com a mesma intensidade de trabalho que a gente ultimamente pratica. Então, aqui na Mestre, uma das últimas conversas que eu estou tendo aqui com os gerentes e com os diretores, enfim, é da gente conseguir olhar melhor os nossos processos no dia a dia para a gente fazer mais com a mesma quantidade de pessoas. Então eu não posso mais ficar contratando mais 2, 3, 4 simplesmente porque fechou um novo projeto. Mas às vezes você tem aquele momento onde se eu fizer um pouquinho melhor, um pouquinho de um jeito um pouquinho diferente em um determinado projeto, eu consigo sobrar um pouquinho de tempo e consigo acomodar um projeto a mais. Então, nesse espírito, né, nessa ideia, uma das coisas que me chamou bastante atenção no processo da Mestre como agência é o retrabalho. O retrabalho é algo que acaba surgindo quando você comete um erro ou você não confere direito todos os requisitos ou ainda você entrega uma coisa e que você não testou completamente. E aí surge aquela necessidade, eu não vi esse problema, eu tenho que entrar aqui e ajustar. Ilustrando muito bem, a gente tem um processo de criação de sites aqui na agência, né? Eu vou ilustrar alguns casos diferentes e ver se você se encaixa bem em cada um deles. Mas a gente tem um processo de criação de site aqui dentro. Então eu tenho um time, né? Uma pessoa responsável por fazer, primeiro, o briefing com o cliente quando fecha. Segundo, o wireframe com o cliente para a gente desenhar a tela bonitinho. Terceiro, a gente faz o layout. Em quarto, a gente coda com o pessoal de front. Em quinto, a gente entra lá com o pessoal de back-end para fazer integração com o WordPress, que é normalmente a plataforma que a gente acaba utilizando. Ainda tem mais a parte de SEO, conteúdo, mas imagine esse fluxo de 5 passos, né, que a gente tem. Então, quando a pessoa faz o briefing com o cliente e passa para o wireframe, se porventura essa pessoa que está criando o wireframe não participou com o cliente ou não conversou com o cliente, a chance dela errar na mão é muito grande, porque ela não ouviu nitidamente, né? Ela não chegou e perguntou tudo que ela precisava para o cliente. Então, a gente faz uma abordagem onde, quando a pessoa fala no wireframe, né, pensa no wireframe, ela tem que ouvir direto do cliente. Segundo passo, quando você passa do wireframe para o layout. Muitas das vezes, o designer, na boa das intenções, faz um layout lindo e tudo mais, mas falta um elemento. E aí quando a gente vai conferir se está tudo certo, faltou aquele elemento pequeno. Então nesse momento é fundamental que, primeiro, a pessoa de wireframe, é o que nós estamos implantando aqui, né, e tentando melhorar, a pessoa que criou o wireframe tem que conferir se o layout está bem feito, e a pessoa que fez o layout tem que certificar que todos os elementos que a pessoa do wireframe solicitou estão criados. Então feito isso, aí sim passa-se para o próximo passo. E aí a gente entra na batalha entre o layout e o front, né? O profissional de front tenta representar exatamente todas as coisas, né? Que todos os elementos gráficos que a pessoa do layout, né, o designer fez, e nem sempre ele faz tudo do jeitinho que a pessoa que desenhou o layout pediu. Muitos de vocês devem ouvir essa velha história, mas aqui a fonte não ficou certinho, ou esse espaçamento está um pouquinho maior, ou um pouquinho menor, ou então, faltou tal coisa aqui, ou essa caixa aqui não ficou do jeito com que eu coloquei no meu layout. Então, nesse ponto, normalmente existe o máximo de retrabalho. Você passa o layout e não é codado do jeito certo, né? Não é colocado no front do jeito certo. E aí talvez seja um dos maiores gargalos de uma agência digital, ou de uma produtora, ou do seu trabalho, se você tiver envolvido em algum desses dois lados, porque tem que voltar para você e você fazer outra vez. E para a pessoa, e resumindo, né, um pouco, para o gestor ou para o dono da agência, isso é péssimo, porque você tem um certo valor alocado para a pessoa trabalhar. Lógico, você sempre coloca uma gordura para se algo der errado, mas no momento que você não fez exatamente o que estava combinado, você tem que adicionar algumas novas horas para poder pensar nesse retrabalho, nesses reajustes. Então a gente olhou, por exemplo, em um projeto onde cerca de 10, 15% do que a gente está fazendo está sendo retrabalho. Então eu, como agência, estou perdendo esse investimento, né, essa receita, que poderia me ajudar bastante nessa época de crise. E as pessoas
tirando a época de crise, que seja outra época, mas as pessoas perdem a chance de conseguir uma promoção ou uma melhoria de salário. Porque, imagina só, se um profissional é um cara que vai, executa, ele tem que refazer várias vezes o mesmo projeto, por que que você tem que remunerar ele melhor, se ele vai continuar refazendo muitas vezes o projeto? Então aí que tá o grande lance de você como profissional, você como dono de agência, pensar na questão de retrabalho. É um dinheiro desperdiçado, ele pode estar no seu bolso, seja você ou profissional, né, ou seja a outra ponta, seja o dono do negócio. Então para e olhe os seus processos. Presta atenção em quantas vezes você refaz a mesma coisa, né? Você fica voltando, fazendo outra vez, faz outra vez e nem sempre dá certo. Então, o meu objetivo aqui na Mestre com os gestores é pensar em mais qualidade durante o processo, não só na entrega para o cliente, entregar aquele negócio perfeito, mas eu preciso entregar aquela coisa perfeita ao longo das microetapas que eu tenho aqui dentro. Então, se você puder prestar um pouco mais de atenção no seu processo do dia a dia, seja até mesmo, só para ilustrar, você com campanhas de link patrocinado, de Facebook Ads, se você faz um criativo que, poxa, esqueci de colocar tal segmentação, você tem que voltar, são 5 minutinhos que você gasta, mas se sempre você esquece de analisar bem o público que você tem que segmentar, ou os termos que você não fez uma pesquisa tão completa, você tem que voltar e fazer uma nova pesquisa, isso é retrabalho. Seja no lado de SEO, se você faz uma documentação bacana para mandar para o cliente, e aquela documentação não ficou tão explicativa que a gente fala, olha, eu não entendi direito, você tem que fazer uma reunião presencial, ou uma ligação por Skype, ou refazer o documento, isso está errado. Você, na verdade, está trabalhando 2 vezes para o mesmo objetivo. Então, pensa sempre, quando você for entregar um projeto, analisa criticamente e veja, será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu coloquei o meu melhor naquele projeto, naquele momento? Se você tiver essa consciência de buscar sempre essa perfeição ou atingir pelo menos a máxima qualidade, eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais na sua vida profissional e até mesmo na vida pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, né, clica aqui no joinha que fica aqui embaixo ou assina o nosso canal para você receber mais episódios como esse do Mestre TV. Um abraço e até a próxima.